O capítulo 4 do material didático de Escatologia Bíblica 3, falando sobre o milênio, tem uma pergunta: como os salvos reinarão? Bom, o primeiro item que eu coloquei aí é em corpos glorificados, incorruptíveis. Bom, estando em corpos incorruptíveis, significa que a igreja não estará vivendo como Israel aqui na terra. A igreja estará num estágio superior. Vocês vejam que incoerência, né? Hoje, nas igrejas evangélicas, tem alguns pregando que nós devemos voltar a Israel. A igreja hoje está num estado superior a Israel porque ela está ligada, tá bom, a Jesus, enquanto Israel foi cortado. A igreja está ligada a Deus, enquanto Israel foi cortado. É isso que o apóstolo Paulo diz claramente em Romanos capítulo 11. Durante o milênio, Israel será de novo enxertado. Só que eles estarão vivendo em corpos corruptíveis, com risco de pecar, de errar, de ir para o inferno, né? Já a igreja já estará em corpos incorruptíveis, em corpos eternos. Durante o milênio, os israelitas morrerão. Vão viver 100, 200, 300 anos, mas morrerão. A igreja já será imortal, tá ok? Estando em corpos glorificados, incorruptíveis, a igreja, ela poderá, assim como Jesus fez, né, o nosso corpo será semelhante ao corpo de Jesus, como está escrito, e assim como é, o veremos. Então a igreja também poderá se tornar visível. A igreja também participará de julgamentos. A igreja estará liderando o mundo espiritual juntamente com Jesus. Lembre-se da pergunta que os apóstolos fizeram a Jesus, e Jesus falou para os apóstolos que eles iriam liderar as 12 tribos de Israel, eles iriam julgar as 12 tribos de Israel. Por quê? Porque esse Israel que está vivendo no milênio, no juízo final, eles vão comparecer no juízo final, como ovelhas, se permanecerem fiéis, né? Não pode, a Bíblia não garante que 100% dos israelitas serão fiéis. A Bíblia fala numa conversão, uma grande conversão. E, se permanecerem fiéis, serão salvos. Aparecerão no juízo final como ovelhas. Aqueles que não se converteram, aparecerão no juízo final como bodes. Todas as nações que servirem a Jesus fielmente aparecerão no juízo final como ovelhas. E a igreja, onde estará? A igreja não vai aparecer como ovelha. A igreja estará sentada com Jesus julgando. Tá ok? Então, só após o juízo final, quando Israel aparece como ovelha no juízo final, é julgada pela igreja, então ela recebe corpos incorruptíveis, Israel recebe corpos incorruptíveis, e aí todos seremos um. Na Nova Jerusalém seremos todos iguais. Igreja de Israel, um só povo. E gentios que serviram a Jesus também durante o milênio, um só povo. Número 2, de forma invisível. O corpo que a igreja recebeu no arrebatamento, estou falando no passado porque estamos vivendo o milênio, tá ok? O novo corpo que a igreja recebeu no arrebatamento é semelhante ao corpo dos anjos. É espiritual. Por isso também é um corpo invisível. Mas assim como os anjos, que têm um corpo invisível, mas podem se tornar visíveis, como no exemplo de Abraão, em Gênesis 18, Deus, acompanhado de 2 anjos, ok? Aparece para Abraão, né? E ali Abraão e Sara conversaram com eles. Então podem se tornar visíveis também os anjos? Podem. A igreja, Jesus Cristo diz que ela será semelhante aos anjos. Ela não vai se reproduzir mais. Não vai haver casamento. Israel vivendo na terra tem casamento e eles continuam se reproduzindo. E a população continua crescendo. A igreja, a população não continua crescendo. Tá ok? O exemplo de Ló também, que os 2 anjos que estavam com Abraão foram para Sodoma e Gomorra para livrar Ló. Manoá, em Juízes, capítulo 13, e outros. Acreditamos que a igreja também poderá se manifestar
de forma visível durante o milênio, né? E até porque Israel, no início do milênio, pelo menos, Israel será um novo convertido. A princípio, a igreja terá que ensinar Israel a fé em Jesus Cristo, porque hoje Israel, eles não têm a verdadeira fé, claro, eles estão desviados, né? Então eles vão ter que aprender detalhes sobre o cristianismo, sobre o evangelho, e quem será melhor para ensinar eles? A igreja. Eu e você, durante o milênio, no início do milênio principalmente, nós vamos ensinar, vamos fazer uma classe de catecúmenos com os judeus, né? Para ensinar a eles a verdadeira fé, porque hoje os israelitas, eles não creem em Jesus como Messias, crerão no fim da grande tribulação. Então, no início do milênio, eles são novos convertidos, ok? Número 3, intercedendo a Cristo pelos homens. Bom, a igreja, ela vai ter um papel de sacerdote durante o milênio. Tem muitos textos que falam sobre isso. Eu separei Apocalipse capítulo 20, no versículo 6, que diz: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Então eu sempre falo que os anjos não podem ser sacerdotes. Lembre-se que o autor aos Hebreus, ele falou que Jesus, ele é um sumo sacerdote misericordioso pelas coisas que ele padeceu na carne. Então as experiências dele na carne fazem dele um sacerdote misericordioso. Então a igreja durante o milênio também, as coisas que ela padeceu na carne, faz dela um sacerdote misericordioso. Ela pode ser sacerdote. Os anjos não podem ser sacerdotes porque eles não viveram essa experiência, né, de pecado, arrependimento e redenção. Número 4, instruindo os homens a subirem a Jerusalém. Eu separei aí o texto de Zacarias, capítulo 14, versículos 16 e 17, que fala, né, de todos os que restarem das nações que subiram contra Jerusalém, né, no momento que o anticristo cercou Jerusalém. Agora eles sobem a Jerusalém para adorar o Messias. A igreja, ela participará dessa instrução às nações. Se Israel será um novo convertido, as outras nações, então, o que elas terão de doutrina? Elas terão talvez herdeiro das heresias, das seitas, que ensinaram coisas erradas. Quem vai ensinar a eles agora? As seitas que sobreviveram à grande tribulação? Não. Israel será um novo convertido. Em Jerusalém terá que ser feito um grande seminário lá. Vamos organizar um Instituto Bíblico Beth-Lehem em Jerusalém. Qual o melhor nome, né? Vamos escolher um seminário no mundo, escolhe Beth-Lehem, Casa do Pão, um nome israelita. Então, se Israel será um novo convertido e necessitará da ajuda da igreja quanto à verdadeira doutrina, o que se dirá das outras nações? Essas é que estarão realmente numa situação muito difícil, porque Israel é um novo convertido, mas eles têm um conhecimento profundo das escrituras hebraicas. Precisarão adquirir um conhecimento das escrituras do Novo Testamento. Número 5, como a igreja vai reinar semelhante aos anjos hoje, com uma importante diferença, pois seremos sacerdotes e poderemos pregar. Os anjos, a Bíblia diz que eles desejam pregar, atentam para a pregação do Evangelho, mas isso não foi lhes concedido. Por quê? Porque eles não conhecem esse processo de pecado, arrependimento e regeneração. Eles não conhecem esse processo, mas a igreja conhece, então a igreja pode pregar.
Então a igreja durante o milênio, ela estará com corpos incorruptíveis, corpos eternos, mas ela tem essa vantagem em relação aos anjos, que ela conhece esse processo. E aqui também é importante lembrar, aqueles que dizem que a igreja que vai esquecer tudo que ela passou nesse mundo, não, nós já estaremos em corpos incorruptíveis, mas na verdade será necessário nós lembrarmos, senão nós seríamos como os anjos, que não conhecem esse processo de pecado, arrependimento e regeneração, então não poderia pregar, não poderia ser sacerdote. Para nós ensinarmos, nós teremos que lembrar. Eu não vou perder o conhecimento que eu tenho hoje, o conhecimento tanto teórico da lei de Deus, quanto o conhecimento de vida. Esse conhecimento permanecerá comigo.